Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Trago hoje um simulado exclusivo para o concurso da Guarda Civil Municipal do município de São Gonçalo. São questões retiradas das últimas provas aplicadas pela banca Selecom. Antes disso, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber a notificação de todas as aulas exclusivas para este concurso. Vamos estudar! Então, turma, aqui está o edital para este concurso. Muita atenção, vamos estudar todo o edital aqui também no canal do Mestre Mário. Vamos resolver aqui agora algumas questões recentes da banca Selecom. Observe só, Selecom, inclusive para o concurso de Guarda Civil Municipal, prova aplicada no ano de 2021. Um hiato está presente no seguinte verbo. Se tem hiato, você vai se lembrar das duas palavras dos dois exemplos que eu sempre uso, saída e saúde, ok? Então, quando vai ocorrer um hiato? O que é o hiato? São essas duas vogais que ficam em sílabas diferentes. Observe, vogal, vogal, mas estão em sílabas diferentes. É diferente, por exemplo, de separarmos a palavra Mário. Aqui eu já tenho um ditongo. O que é o ditongo? Quando as duas vogais ficam na mesma sílaba. Hiato ficam em sílabas diferentes. Um hiato está presente no seguinte verbo. Em qual deles, quando separar em sílaba, ele ficará separado? Quando separarmos o verbo em sílaba, as vogais ficarão em sílabas separadas. Primeiro ponto, é muito importante também você saber quando eu acentuo o hiato. Eu acentuo o I e U quando formam hiatos, quando estiverem sozinhos ou seguidos de S. Aí eu já falo com você, juiz tem acento? Vou separar em sílabas aqui. Juiz tem acento? Não tem, porque, mas aqui formou o hiato, mestre, olha aqui. Mas o I não está sozinho nem seguido de S, está seguido de Z. Aí já não terá acento. E agora? Juízes. Juízes tem acento porque o I ficou sozinho. Então, juntou, vamos separar em sílaba. Aqui eu tenho o quê? Será que eu tenho um hiato? Não, porque as vogais ficaram na mesma sílaba. Se ficaram na mesma sílaba, eu tenho um ditongo, ok? Destruía. Então, vamos lá. Destruía. Observe aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Ó. Truía. Aqui nós temos um hiato, porque vogal, vogal. Então, como eu já vi aqui que separei em sílaba e ele ficou em vogais diferentes, aqui eu tenho um hiato. O hiato é o quê? Quando a gente separa a palavra em sílabas, as vogais ficarão em sílabas diferentes. Observe aqui, deixava, junto. Se não separou as vogais, não é hiato. Pareceu, de novo, não é hiato. Para ser hiato, as vogais ficarão em sílabas diferentes, ok? Show de bola? Acertou ou errou? Utilize este método, pare o vídeo e resolva a questão. Agora que você já parou, vamos ver se você vai gabaritá-la. Gente, se aparecer o mesmo, a primeira coisa que você vai colocar aqui é assim. Vai lá e já coloca própria. Se o mesmo puder ser substituído, por exemplo, por própria, trocando, obviamente, o substantivo, ele vai ser variável, ok? Variável. Agora, se o mesmo, vou colocar aqui, ó, mesmo, quando ele tiver o sentido de realmente, aí você já sabe, o mesmo com sentido de realmente, ele é um advérbio. E advérbio é variável? Não, o advérbio ele não varia, ok? Então, o mesmo representante. Vamos colocar no plural? Eu poderia falar o quê? A mesma representante. Então, ele variou. Eu preciso de quê? Uma invariável. Se é invariável, eu preciso de ver onde o mesmo exerça a função de advérbio. Então, já descarto a alternativa A. A aplicação da vacina será realizada, vou substituir aqui, ó, pela mesma profissional. Então, variou, já descarto. Não há mesmo, não há, eu poderia falar, não há mesmo condições. Eu poderia falar, não há mesma condições? Não. Eu vou substituir pelo que aqui, ó? Não há realmente condições de reduzir. Então, neste caso aqui, quando posso substituir por realmente, ele não vai ser variável. Vamos voltar aqui então, que vai gabaritar a questão é a alternativa C, porque é invariável.
Todos os estudos em análises foram conduzidos pela mesma pessoa. Pode ser substituído pela própria pessoa, então varia. E eu preciso de um invariável, que neste caso é a alternativa C, ok? Vamos ver o que pede. A primeira oração do período em destaque tem o valor de quê? Questão do ano 2021, GCM. Então, olha, observe. Primeiramente, o que é oração? Para ser uma oração, tem de ter um verbo. Se eu me virasse, verbo de cabeça para baixo. Observe aqui já tem outro verbo, outra oração. Outro verbo, outra oração. Neste caso aqui, ela tem o valor, ela tem a ideia, o sentido de quê? Ideia tem acento? Não mais tem acento. Não acentuamos os ditongos das paroxítonas, os ditongos abertos. Ei e oi das paroxítonas não acentuamos. Androide, assembleia, ideia, Andréia não mais tem acento, ok? Já sabia? Que bom. Não sabia? Ficou sabendo agora. Então, a primeira oração tem a ideia, o sentido de quê? Gente, tem oração, observe o sentido que ela estabelece. Se eu me virasse de cabeça para baixo, vomitaria arsenais. Ok. Para ele vomitar arsenais, há uma condição. Qual que é a condição para ele vomitar arsenais? Virar de cabeça para baixo. Então, este se aqui, que poderia ser substituído por caso eu me virasse de cabeça para baixo, vomitaria arsenais nucleares. Então, você consegue identificar aqui uma ideia de quê? De condição? Finalidade, sempre que for finalidade, vai aparecer a preposição para mais verbo no infinitivo. Sempre não, na maioria das vezes, que pode ser o para que também, ok? Então, finalidade vai indicar finalidade. Ele estuda para passar no concurso. Então, qual a finalidade dele estudar? Passar no concurso, já descarto. A diversidade, aí vem aquelas palavrinhas mágicas que todos os estudantes de concurso adoram. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não é isso? Então, neste caso aqui, nós já vamos pegar e descartar também a alternativa C. Está comparando? Não, é uma condição. Qual é a condição para vomitar arsenais nucleares? Virar de cabeça para baixo. Então, se e caso expressam uma ideia de condição. Show de bola até aqui? Ao reformular o trecho, acento grave, se tem acento grave, é crase. Aí você já vai se lembrar de quê? Coloque assim, ó, não usa crase. Antes de quê? De verbos, antes de que mais também? Palavras no masculino, antes de crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não pode também, ok? São os casos mais cobrados aqui. Antes também dos pronomes indefinidos, pronomes pessoais também você não usa crase. Vamos ver. Olha aqui, crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Observe aqui, nosso é uma palavra no masculino. Mas aí eu falo com você, ele assistira a... E se eu colocasse a nossa aula, por exemplo? Teria crase ou não assistir à nossa aula? Antes dos pronomes possessivos, ok? Meu, melhor, minha, nossa, sua, o uso da crase é facultativo. Então, o uso da crase é facultativo antes dos pronomes possessivos. Olha aqui, assistir à nossa, poderia usar e poderia não usar. Não vou usar na letra B porque está no masculino. Muitas vezes, crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Já descartei. Muitas vezes eu assistira. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Aqui é interessante. Regência do verbo assistir. O verbo assistir, quando ele estiver no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. Ele vai exigir a preposição a. Se ele estiver no sentido de ajudar, o médico assistiu a enfermeira, ele ajudou a enfermeira, ele é um verbo transitivo direto. Aí ele não vai pedir preposição, ok? Então é bem interessante você compreender. Então, ele assistira à contundente apresentação, ele vira, não é isso? Ele viu a contundente apresentação. Então, é interessante você se lembrar disso. Verbo assistir com o sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto e exige a preposição a.
Então, mais o artigo definido feminino, A, usado pela contundente apresentação. Então, tem crase, sim. Alternativa D, gabaritou a questão. Ah, tenho dúvida? Então, vamos lá. Assistir ao ato. Sempre que der ao antes de uma palavra no masculino, você já sabe. Terá crase antes de uma palavra no feminino. Show de bola? Errando ou acertando? E vamos estudar mais, que o nosso simulado é longo. Ele vai defender uma ideia, vai defender uma tese e vai trazer dados que comprovem aquela tese. Não estou dizendo que este é um texto argumentativo, mas essa ideia da argumentação, sim, mas não tem nada. Você não tem que adivinhar o ponto de vista, a opinião do autor. Hoje, todas as informações das alternativas estão presentes no texto. Uma alternativa, para ser considerada como verdadeira, precisa de ser comprovada no texto. A dica que deixo para você gabaritar a interpretação de texto: resolva muitas questões da banca Selecom. Então, vai fazer prova de determinada banca, resolva muitas questões e pratique muita leitura. Nós temos aqui questão de nível médio, guarda municipal. Você pode ler o enunciado da questão e a alternativa e voltar ao texto para localizar a resposta correta, ou você pode parar o vídeo, fazer a leitura do texto. Esses grifos aqui são meus, então não vem no texto, não há grifos. E você pode fazer: pare o vídeo, leia a primeira parte, leia a segunda e depois volte ao enunciado, volte às questões para buscar a confirmação ou não dela no texto. No título, o autor emprega uma expressão coloquial que reforça a seguinte informação apresentada no texto. Então, nós temos de ver aqui essa expressão coloquial lá no título: a violência que bate à porta. É um fragmento. O que você entende já do título? Aqui você vê o quê? Que essa violência está cada dia mais próxima da gente. De fato, ela já está batendo à nossa porta. Então, vamos voltar à questão aqui para ver. Que reforça a seguinte informação apresentada no texto. Qual é a informação apresentada no texto? Vamos ver. O avanço tecnológico será a única alternativa no impedimento da invasão residencial. Só o avanço tecnológico é que pode impedir a invasão residencial. A gente precisa de voltar ao texto. Observe. Os sistemas privados de segurança servem para inibir a ação de criminosos, mas isto não pode ser a única solução, ou seja, isso não é a única alternativa. Olha lá, o avanço tecnológico será a única alternativa no impedimento da invasão residencial? Não, lá no texto a gente já viu e já compreendeu, olha aqui, mas isso não pode ser a única solução. E, de fato, isso não é a única solução. O investimento em políticas públicas cresceu substancialmente no último período. No final do texto vem a conclusão. Daí você pode retirar também, verificar se determinada alternativa está correta ou não. Os sistemas privados de segurança servem para inibir a ação de criminosos, mas isto não pode ser a única solução. O Estado precisa ser cobrado e deve agir. Para deter o crime organizado é necessário muito mais esforço público do que portões e muros altos. Então, quando falo investimento em políticas públicas cresceu substancialmente no último período, quando você faz a leitura aqui, você não consegue identificar estas informações. Então, aqui está extrapolando as informações presentes no texto. Pelo contrário, quando a gente faz a leitura aqui no texto, nós vamos ver que o que cresceu aqui nesses últimos anos? O número de homicídios, não é isso? Então, os homicídios que aconteceram no Brasil são 2.000 a mais que em 2016. Então, nós sabemos o quê? De acordo aqui, que o Estado precisa ser cobrado e deve agir. Não basta só portões e muros altos. Então, isso quer dizer que esse investimento em políticas públicas necessita de maior crescimento. A opção por sistemas de segurança restringe-se a uma escolha individual? Será que cada pessoa vai optar, olha, eu quero ter um sistema de segurança? Só ter direito a essa escolha resolve? Não. Observe aqui.
Mas quem deve cuidar da segurança do cidadão? E quem não tem dinheiro para investir em sistemas? É protegido por quem? Então não depende da escolha individual, vai depender aqui de quê? Como nós vimos lá na passagem, vai depender das pessoas terem ou não dinheiro. Então, descarto também. Os sistemas de segurança atuais são infalíveis. Será que é infalível? Isso daqui você já sabe. Na proteção de domicílios, nada ocorre onde há sistemas de segurança? Não. Isso aí você já sabe. Observe aqui, os sistemas privados de segurança servem para inibir a ação de criminosos. Mas isso não pode ser a única solução. Serve para inibir, não proibir. Inibir é quando você evita que algo aconteça. Mas em momento nenhum fala como aqui na alternativa que eles são infalíveis, não. Existem os sistemas de segurança, mas só eles não conseguem proteger os domicílios. A ocorrência de homicídio tem impactado diferentes grupos sociais, precisamos localizar aqui também. Observe, o crime cada vez mais sai da marginalidade e assola toda a sociedade, sem distinguir classes sociais. Então, aqui a alternativa está falando o quê? A ocorrência de homicídio tem impactado diferentes grupos sociais. Não importa a classe social, os homicídios, a violência tem assolado todos eles. No terceiro parágrafo, as perguntas do autor contêm o seguinte subentendido. Por meio das perguntas do autor, o que podemos entender? Lá no terceiro parágrafo. Mas quem deve cuidar da segurança do cidadão? E quem não tem dinheiro para investir em sistemas? É protegido por quem? Aqui a gente observa, ó, quem não tem condições de se proteger, quem vai protegê-los? É isso que fala. Quem deve cuidar da segurança do cidadão? Isso nos faz entender que a sensação de insegurança contribui com o aumento dos assassinatos. Você ter a sensação de insegurança, isso vai contribuir? Não. As perguntas lá estão relacionadas a quê? A quem vai proporcionar, quem irá proporcionar segurança aos cidadãos. Aqueles que não têm condição de investir em sistemas serão protegidos por quem? A abolição da segurança privada deve ser defendida pelos governantes? Não. O aparecimento de novos recursos de segurança impediu mais proteção? Não, isso daqui já é o contrário, né? O acesso à proteção de segurança privada é economicamente desigual? Será que está correto aqui desse jeito? Então vamos voltar ao texto. Mas quem deve cuidar da segurança do cidadão? Quem não tem dinheiro aqui já está falando de questão de economia. É protegido por quem? O acesso à proteção de segurança privada é desigual, ou seja, quem tem dinheiro tem segurança, quem não tem dinheiro não tem segurança. Então, certinho a alternativa D. As pessoas estão habituadas à circulação em locais sem proteção adequada? Não. Neste parágrafo aqui, não. Aqui só está falando de quem vai proporcionar segurança ao cidadão. Não está questionando se ele está habituado. Ah, mas o pessoal que mora nas áreas mais violentas, eles estão habituados à circulação em locais sem proteção adequada. Mas quem está comprovando isso? No texto não fala isso, então podemos descartar. No primeiro parágrafo, a ideia principal é fundamentada em... Então, precisamos de voltar ao primeiro parágrafo. Vamos ver aqui. Trouxe só o primeiro parágrafo. Segundo dados do relatório mundial, divulgado recentemente pela ONG, 64 mil homicídios aconteceram em 2017, são 2 mil a mais que em 2016, então 62 mil. Este crescimento não foi freado em 2018, ou seja, está em ascensão. 2016 nós tínhamos 62, 2017 64, aí vamos lá para 2018, mais também. Os dados já apresentados por ONGs e instituições mostram que o número de assassinatos segue crescendo a passos largos. O crime cada vez mais sai da marginalidade e assola toda a sociedade, sem distinguir classes sociais. Estados pararam nos últimos meses. Até aqui a informação já está suficiente para resolvermos a questão.
A ideia principal é fundamentada em menção a dados de levantamentos diversos. Então, está fazendo menção a dados de levantamentos diversos? Sim. Então, nós temos aqui, segundo dados do Relatório Mundial de 2019, são mais 2.000. Esse crescimento não foi freado. Os dados já apresentados também por ONGs e instituições. Então, nós temos a Relatório Mundial, temos as ONGs, temos as instituições. Então, faz menção a dados de levantamentos diversos. Relato de uma experiência particular? Não. Ele está comprovando aqui, ele fala que a violência bate à porta. Quer dizer o quê? Que o índice de violência está aumentando. Aqui ele traz dados para comprovar essa tese. Então, ele comprova essa tese por meio de dados. Narrativa histórica não é narrativa. Sequência de afirmações de caráter falacioso, isso é uma falácia, isso é uma mentira, uma enganação? Não. São dados de organizações, instituições. Ele está fazendo uma descrição de posições antagônicas, de posições opostas? Também não, gente. Neste primeiro parágrafo, e uma dica. Aqui está falando primeiro parágrafo. Mesmo que no segundo, por exemplo, não sei, mas se no segundo e terceiro parágrafos falasse isso daqui, você tem de observar o quê? O primeiro parágrafo. O retrato atual é esse, e os noticiários teimam em nos lembrar que o filho morto hoje pode ser o nosso amanhã. A palavra destacada é sinônimo. Sinônimos são palavras que possuem o quê? Significados equivalentes. Você já sabe o que é sinônimo, não é isso? Então, eu posso substituir teimam por prescindir. O que é algo prescindível? Quando eu falo isso é imprescindível para mim, que é muito importante, isso é imprescindível. Agora, se é prescindir, é algo que não tem relevância. Os noticiários prescindem. Não. Então, posso vir e descartar. O que você pode observar? Tem sinônimo? Observe e lembre de uma outra palavra que seja um sinônimo, que tenha o mesmo significado dessa palavra. Então, prescindir vai nos remeter a isso é imprescindível. Então, é muito importante. Imprescindível. E se é prescindível, é algo que não tem tanta importância. O retrato atual é esse e os noticiários renunciam em nos lembrar? Não, eles rejeitam. Olha aqui. Outra coisa também, renunciar, rejeitar, negar. Por exemplo, ele rejeitou a refeição, ele negou. Então, aqui são palavras sinônimas. Se uma fosse, a outra seria. Então, você já pode descartar e gabaritar. Extremamente fácil, os noticiários insistem. Mas você teima em não estudar para a prova do concurso. Você insiste. Então, são palavras sinônimas. Observe a seguinte frase do primeiro parágrafo e responda a questão. No trecho, a palavra segundo pode ser substituída por... Então, nós temos aqui, segundo. Quando falo aqui segundo, vamos tentar ver se fica melhor. Segundo dados do relatório 2019, divulgados recentemente pela ONG, 64.000 homicídios aconteceram no Brasil. Esse segundo aqui é uma conjunção. E ele aqui, eu poderia falar, segundo dados do relatório, eu poderia falar o que também? Conforme dados do relatório tal. Então, se é conforme, eu tenho o que aqui? Uma conjunção, vou colocar aqui. Conformativa, correto? Então, conformativa. Neste caso aqui, eu já sei que eu tenho uma conjunção conformativa. Eu poderia substituir por qual outra? Olha aqui como ficou fácil. Mestre, mas eu não sabia que segundo era também uma conjunção conformativa. Vá pelo sentido. Segundo dados do relatório, divulgado pela ONG, 64.000 homicídios aconteceram. Então, você vai ver por qual dessas palavras eu poderia substituir, conforme dados do relatório 2019. Então, conformativa. Aqui é interessante que, ainda que, conquanto, mesmo que, apesar de, são todas também conjunções concessivas. E foi interessante que a banca não colocou a principal delas, que é embora.
O que é uma conjunção concessiva? Lembre-se, anote aí no seu caderno. Ela expressa uma ideia contrária à da oração principal, mas não a impede de acontecer. Vou colocar uma frase aqui bem simples. Pagou a conta, embora o mesmo não tendo... Colocar aqui. Embora não tivesse... Vamos colocar aqui embaixo. Dinheiro. Então aqui é bem interessante. Aí você já identifica o embora, não é isso? Então, embora eu já disse, ela expressa uma ideia de concessão, correto? Ideia de concessão. E neste caso aqui, como você vai compreender? Observe só. Ele pagou a conta e não tinha dinheiro. Então, são ideias opostas, não é isso? Então, quando aparecer uma oração, uma conjunção concessiva, vai expressar uma ideia oposta da oração principal. Então, vamos colocar aqui. Oração principal. Ok. Você não ter dinheiro é oposto a você pagar. Se você não tem dinheiro, você não paga. Então, é uma ideia oposta. Mas, afinal de contas, ele pagou ou não a conta? Aqui você vê que ele pagou a conta. Então, é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede aquilo expresso na oração principal de acontecer. Não ter dinheiro é oposto a pagar, mas mesmo assim ele pagou. Então, essas são as orações concessivas. Olha aqui, eu poderia falar, pagou a conta mesmo que não tivesse dinheiro. Também é a mesma ideia de concessão. Então, muita atenção, observe também a relação de sentido que as conjunções estabelecem. O trecho em destaque assume na frase a função de. Este termo aqui, este trecho assume a função de quê? Segundo dados do relatório 2019, divulgados recentemente pela ONG Human Rights Watch. Então aqui é a ONG dos Direitos Humanos. 64 mil homicídios aconteceram no Brasil em 2017. O trecho em destaque assume na frase a função de quê? Generalizar? Então vamos entender aqui. Será que está generalizando, especificando, retificando, justificando? Quando aparece aqui este trecho em destaque como está, se ele tiver a função de especificar, ele estará ligado diretamente ao termo que especifica. Então vamos ver. Segundo dados do relatório 2019 divulgados, esse termo que é o divulgados recentemente pela ONG está diretamente relacionado aos dados do relatório 2019. Então, não generalizou, pelo contrário, aqui está especificando quais são os dados do relatório 2019. Observe a diferença. Segundo dados do relatório 2019, 64 mil homicídios aconteceram. Então, neste caso aqui, esses dados do relatório 2019, qual relatório? Aí ele já vem aqui para especificar, melhor, quais dados? Aqui ele já vem para especificar os dados. Quais foram eles? Aqueles divulgados pela ONG. Então, não está justificando. Retificar é o mesmo que consertar, não é também. Então, já posso vir aqui e descartar. Opor, não. Aqui está especificando. Quais foram os dados, aqueles divulgados recentemente pela ONG? Conseguiu compreender? Observe a seguinte frase, o mesmo trecho aqui. O trecho pode ser corretamente reescrito da seguinte forma. Vamos ver. Segundo dados do relatório 2019, divulgados recentemente pela ONG, 64 mil homicídios aconteceram no Brasil. Como podemos reescrever? Macete. Observe aqui, ó, que pronome relativo, não é isso? Pronome relativo. Aqui, vamos colocar aqui também, ó, não é um pronome relativo especificamente. A gente pode deixar, mas é um advérbio interrogativo, mas vamos observar somente o que? Vou colocar aqui também pronome relativo. De que? Pronome relativo. Só o que? Para todos eles, pronome relativo. Então aqui, neste caso, se eu viesse aqui, eu colocaria o que? Este que viria acompanhado de preposição? Observe, então tem um pronome relativo para todos eles. Agora, vai ter preposição ou não? Observe.
Segundo dados do relatório 2019, se eu fosse fazer aqui, colocar uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, que são, ou então poderia falar, que são divulgados, o correto seria que foram, não é isso? Que foram, vou corrigir aqui, que foram divulgados recentemente pela ONG e tal. Aqui nós teríamos o quê? Que é um pronome relativo. Tem algum trecho aqui que exija a preposição antes dele? Não tem. Então, não posso ter essa preposição, não tenho essa preposição, não tenho essa preposição, não tenho essa. Aí você fala, ué, mestre, mas aqui é uma preposição. Não, aqui é o quê? Um artigo. Então, você gabaritou a questão somente observando a preposição. Aqui vai nos remeter a essa frase muito boa que eu sempre uso. Esse é o livro que gosto. Observe aqui. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar exige a preposição de. Então, aqui eu teria que colocar o de antes. Então, o correto seria: esse é o livro de que gosto. É o mesmo caso aqui, segundo dados do relatório de 2019, que foram divulgados, ou então poderia falar o quê? Os quais foram divulgados. Vou colocar aqui, ó. Esse que você pode substituir por o qual e suas variações. Os quais, dependendo se for feminino aqui, se for o segundo, a redação, as quais, ok, aí não teria problema. Então, fique atento. E muitas vezes a banca coloca igual eu coloquei aqui antes, sem a preposição, mas exige. Então, poderia ser substituído, agora observe. Segundo dados do relatório 2019, os quais foram divulgados recentemente pela ONG. Certinho. Então, a alternativa B está correta. Sem distinguir classes sociais, a expressão sublinhada está corretamente substituída por um pronome em. Beleza, isso daqui está envolvendo sinônimos? Não. Isso aqui está envolvendo diretamente colocação pronominal. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Aqui, eu não posso falar sem distinguir as classes sociais. Vou colocar aqui embaixo. As classes sociais equivalem a elas. Eu não poderia falar sem distinguir elas, não. Então, aí você vai se lembrar de que aqui eu tenho um verbo, aquilo que complementa o verbo é o complemento, nesse caso aqui um objeto direto. Os pronomes pessoais, eles exercem a função de sujeito. O que vai exercer a função de complemento são os pronomes oblíquos átonos, o a, pode ser também o lhe, ou, e suas variações, correto? E também nós temos lá os pronomes o me, o te, o se, o nos, o vos. Esses daqui são usados tanto para verbo transitivo direto e também para verbo transitivo indireto, correto? Agora, o a, vou apagar o lhe aqui por enquanto, o a e suas variações são usados para verbo transitivo direto. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, eu vou usar lhe ou lhes. Quando eu falo em suas variações, pode ser o quê? Os, as, pode ser lo, lá e suas variações, no e na e suas variações. Não vou entrar tanto aqui na questão, porque vai ter uma aula específica para este concurso sobre colocação pronominal. Eu já vi, eu não posso falar sem distinguir elas. Ele distinguiu o quê? As classes sociais. Se é um verbo transitivo direto, eu já sei se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar esses daqui. Eu não posso usar lhe ou lhes. Então, já venho e descarto aqui. Eu já falei que o quê? As classes sociais são elas. Elas eu não posso falar os. Os seria o quê? Eles. E agora, sem as distinguir ou sem distinguir nas? Gente, quando o verbo aí você vai falar assim, ó, ele vai levar, vou colocar aqui, ó, ele vai levar ela, não, mas vou falar, ele vai levar a mala. Substitua a expressão destacada por um pronome oblíquo átono. Eu poderia, a mala eu já sei, é ela.
Eu poderia falar, ele vai levar ela? Não. Então eu falaria o quê? Ele vai levá-la. Quando o verbo termina em R, S ou Z, você vai retirar essa consoante e vai colocar o L. Então, levá-la. Então, aqui o correto seria o quê? Distingui-las. Correto? Distingui-las. Ah, mestre, mas eu poderia usar o na quando? Quando terminar em som nasal, por exemplo. Eles, vou escrever uma frase aqui, põem, constroem, eles estudam matemática. Melhor, vou colocar eles estudam português. Eles estudam português. Substitua a palavra em destaque. Vou colocar aqui, ó. Eles estudam português. Eu não vou falar eles estudam ele. Aí eu vou falar o quê? Estudam. Olha o som nasal aí. Quando termina em M é som nasal. Aí você tem que colocar o N. Estudam no. Então aqui tinha que ser distinguem nas. Aí se termina em som nasal, sim. Então não pode. Para você usar quando termina em R, você tira o R e põe o L. Então a alternativa A está correta. Sem as distinguir. Aqui eu tenho um verbo no infinitivo, aqui eu tenho sem o quê? Uma preposição. Quando ocorre a preposição, aqui eu tenho o quê? O pronome oblíquo átono. Se tem a preposição, o verbo pode vir, o pronome oblíquo átono pode vir antes do verbo ou depois. Então aqui a alternativa A está correta por isso. No primeiro parágrafo, o emprego das vírgulas tem o propósito, o objetivo de destacar a expressão com valor de que? Precisamos de ver, trouxe aqui somente o primeiro parágrafo. Cadê as vírgulas? Vamos ver? Catástrofe espiritual. Foi assim que Cornel West, um dos mais destacados intelectuais negros dos Estados Unidos da América. Falando em Estados Unidos, se eu disser, por exemplo, os Estados Unidos da América é ou são uma grande potência? São. Por quê? Quando aparecer aqui o nome no plural Estados Unidos, se antes desse nome vier um artigo no plural, o verbo vai concordar com ele, ou seja, os está no plural, eu falo o quê? Os são, os estão, por exemplo. Então, os Estados Unidos são uma grande nação, ok? Ah, mestre, mas se antes não vier um adjetivo ou alguma coisa, ou melhor, um artigo, se não vier um artigo, aí fica no singular. Santos fica em São Paulo, correto? Então aqui é bem interessante, porque em concordância pode cobrar isso daqui. É acompanhado de artigo no plural, verbo no plural. Não tem artigo, artigo no singular, verbo no singular. Minas Gerais é ou Minas Gerais são? Minas Gerais é. Então vamos lá. Por que usamos esta vírgula aqui? Nós temos de compreender então. Foi assim que Cornel West, um dos mais destacados intelectuais negros. Este trecho aqui, ele veio para quê? Para explicar. Então aqui eu tenho uma oração, um trecho explicativo. Não é oração porque não tem verbo. Para ser oração precisa de ser verbo. Cadê o verbo aqui? Então, esse trecho aqui, ele veio com a função de explicar. Você consegue identificar isso do outro lado aí, concursando? Se não conseguir, vá aos comentários e fale, deixe sua dúvida lá. Então, aqui está explicando Cornel West. Quem foi ele? Um dos mais destacados intelectuais negros dos Estados Unidos da América. Então, conseguimos aqui, eu já sei que essa vírgula, ela veio para separar, ela tem um propósito de destacar uma expressão com valor de quê? De delimitar uma localização? Não. Introduzir uma interpelação é o mesmo que vocativo. Vocativo, por exemplo, é Maria, venha aqui. Então, estou evocando, eu estou chamando, estou falando diretamente com aquela pessoa. Aí sim é um caso de vocativo. Então, não é especificar um termo, estabelecer uma gradação. Cadê a gradação aqui? Não está havendo gradação. Então, a alternativa correta é a C. Achei um pouco estranho aqui, mas é assim, ó. Eu penso que a forma correta aqui deveria ser o quê? Para, ao invés de especificar, aqui seria para, o melhor seria para
explicar um termo. Não é esse? Está explicando aqui, ó, quem é Cornel West. Gente, daria para entrar com recurso aqui? Não, pelas outras alternativas você descarta. Vai fazer o próximo concurso, Selecom, fique atento. Se tem ali nas alternativas aquela que é a correta, não, você não vai questionar. Já identifique e toque para frente, certinho? Então aqui é com o objetivo de explicar um termo. No quarto parágrafo, trouxe aqui também, o emprego dos colchetes tem o papel de apresentar o quê? Aí precisamos de achar aqui os colchetes. Já achei? Já achei também. Então vamos lá? Fizeram tal, o consumo de álcool... Não, vamos ler a coisa com calma, né? 34 anos depois, especialistas da Universidade Coimbra, lá de Portugal, fizeram a revisão da pesquisa de Ettinger e concluíram que, efetivamente, o consumo de álcool, longe de trazer benefícios para a saúde, desempenha um papel importante no aparecimento de arritmias. Aí vem aqui os colchetes, arritmias. Um distúrbio da frequência ou do ritmo cardíaco que pode se manifestar com sintomas como agitação no peito, aceleração dos batimentos do coração, dor, dificuldade para respirar, tontura, sudorese e desmaios. Resolva a questão. Você já viu aqui na descrição do nosso vídeo? Lá está o PDF. Então, pare o vídeo, resolva, vamos ver quantas você acerta. Então, quando fala aqui no aparecimento de arritmias, aí vem aqui para quê? Para explicar que são as arritmias, um distúrbio da frequência ou do ritmo cardíaco. Ok. Então, esse trecho aqui, vimos uma questão ainda há pouco. Então, qual que é a função dele aqui? Explicação. Você não vai ver refutar, é negar, alternativa ou retificar. Quando você faz a leitura aqui, o que você consegue perceber concursando que está aí do outro lado? Você consegue perceber o quê? Que, neste caso aqui, vem para explicar. Isso daqui é a explicação, não tem o que mexer. Olha aqui, o aparecimento de arritmias. O que são as arritmias? Um distúrbio tal. Se viesse colocasse entre vírgulas aqui, se tivesse colocado uma vírgula, também daria. Mas o mais correto é isso daqui. Então, apareceram, né? Os colchetes, apareceram também os parênteses, eles vêm ali, na maioria das vezes, trazendo uma explicação relacionada a algum termo anterior. Na frase, para deter o crime organizado é necessário mais esforço público do que portões e muros altos. O emprego da vírgula se justifica por... Cadê a vírgula? Olha aqui. Então, aí você vai se lembrar, quando usar a vírgula? E agora? Pare o vídeo, resolva a questão. Quero ver se você acerta essa. Se acertar, deixe lá nos comentários que vou interagir por lá com você. Então, para deter o crime organizado é necessário muito mais esforço público. Aqui você vai observar o quê? Quando aparecer para deter, você já ouviu falar nos verbos. Vou colocar aqui a preposição para, mais ar, mais mais ir. Quando aparecerem os verbos parar, parer, parir, aí você fala, mas não tem verbo parer. É justamente para você se lembrar. Apareceu a preposição para mais verbos no infinitivo, vamos escrever aqui. Mais verbos no infinitivo vai expressar uma ideia de quê? De finalidade. Aí você já se lembrou, olha, finalidade está lá então. Então quer dizer, mestre, que aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial. Vamos colocar aqui, vai caber. Oração subordinada, adverbial final, certinho. Aí você vai se lembrar de que quando você está estudando vírgula é assim, ó. Quando a oração subordinada, só a subordinada mesmo, ou então a oração subordinada adverbial. Quando a oração subordinada adverbial não precisa ser final, pode ser ela lá concessiva, pode ser causal, consecutiva, que ela vier antes da oração principal, ela virá separada por vírgula, ok? Pegue o seu caderninho, anote aí. Quando a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, eu vou separar por vírgula. Observe aqui, ó, vou colocar aqui, ó, quando cheguei
vírgula, ela já havia ido. Vou simplificar para caber aqui. Ela já havia ido, ok? Então, aqui quando é o quê? Uma oração subordinada adverbial temporal. Ela veio antes da principal, ela virá separada por vírgula. E se eu inverter a ordem? Ela já havia chegado quando eu cheguei. Ela já havia ido, né? Quando cheguei. Aí, a vírgula é facultativa. Você pode usar ou não. Mas aqui, isso aqui as bancas cobram muito, principalmente ou também com essa conjunção quando. Então, é para introduzir expressão com valor explicativo? Nada disso. Separar uma oração subordinada, anteposta, subordinada adverbial, como vimos aqui, anteposta é o quê? O mesmo que antes, que veio antes. Letra B, de bolo de chocolate está correta porque é muito fácil a questão. Delimitar uma expressão de natureza temporal, cadê o tempo ali? Não tem tempo, né? O tempo seria o quando. Estabelecer fronteira entre as orações coordenadas? Não, as orações coordenadas seria fui à festa. Gente, e fui à festa tem crase ou não tem? Tem crase, né? O verbo ir, ele exige a preposição a, mais o artigo definido feminino a, que vem antes de festa, deu a com acento indicativo de crase. Estabelecer. Então, fui à festa, dancei e voltei para casa. Ok, então aqui sim, essa vírgula vem para separar as orações coordenadas. Marcar a existência de termo de natureza resumitiva, em suma, em resumo, de forma resumida, nada disso. Aqui é uma oração subordinada adverbial final. Oração subordinada anteposta. Veio antes da oração principal. Show de bola até aqui? Fácil, fácil? Quantas já acertou? Na frase, e grande parte vive nas periferias dos grandes centros urbanos, no semiárido, na Amazônia e na zona rural. Essa vírgula foi empregada para quê? Então você vai observar aqui, é o mesmo exemplo que sempre uso. Fui ao mercado e comprei, vai ficar meio longa a frase aqui, mas você vai se lembrar disso. E eu digo, você vai se lembrar disso ou você vai se lembrar isso ou você vai lembrar disso? O que é? O que você acha? É bem simples, então eu posso falar assim, ó, lembrou-se, vou colocar aqui, lembrou-se do bolo. Ok, então é bem simples aqui. Os verbos lembrar, recordar e esquecer, eles podem ser VTD, verbo transitivo direto, ou VTI, verbo transitivo indireto. Sempre que aparecer o se, aí você tem que usar o de, ou da, ou do. Então você vai se lembrar do alfabeto em inglês, como que é A, B, C, D. Apareceu o se, tem que ter o D, ok? Então, ele lembrou-se do bolo, então eu poderia falar, eu lembrei o caminho. Lembrei o caminho. Ele lembrou o caminho, ok? Sempre que aparecer o se, tem que ter o de. As bancas cobram muito. Aí você vai se lembrar de quê? Do alfabeto em inglês. A, B, C, D, ok? C, D. Tem o se, tem o de. Então, fui ao mercado e comprei o que mesmo? Vou colocar aqui arroz, feijão e óleo. Não dá para colocar carne porque está muito cara, tá? Muito, muito mesmo. Aliás, tudo, né? Então, por isso você tem que estudar bastante para ter um ótimo salário, ser aprovado e curtir bastante a vida. Fui ao mercado e comprei arroz, feijão e óleo. Por que eu coloquei essa vírgula aqui? Para aqui eu tenho o mesmo que o quê? Eu tenho uma enumeração. Ou então são termos que exercem a mesma função sintática. Eu comprei o quê? Verbo transitivo direto. Então aqui eu vou ter objeto direto. Arroz, olha aqui, feijão também objeto direto, óleo também objeto direto. Então, são termos que exercem a mesma função sintática. Observe aqui. E grande parte vive nas periferias dos grandes centros. Então, grande parte vive onde? Vou colocar aqui. Onde? Aí vem aqui, ó, nas periferias dos grandes centros urbanos, a tela fica cheia. No semiárido, na Amazônia. Então, aqui eu tenho termos que exercem a mesma função sintática. Letra C, decoração, está corretíssima. Então, algumas bancas falam lá, é uma enumeração, fui ao mercado, comprei arroz, feijão, carne, verduras. Sim, mas são termos que exercem a mesma função sintática. Aposto explicativo, já vimos antes lá, Maria, vírgula,
que é minha irmã, vírgula, mora aqui. Então, ali sim é um aposto explicativo. Estou explicando quem é Maria. Vocativo seria Maria, vírgula, venha aqui agora, exclamação. Indicar a supressão. O que é supressão? Você vai suprimir, você vai retirar. A vírgula também é usada para isso aqui. Vou ver aqui, ó. Gosto de maçã. Gosto de maçã. Vamos colocar aqui, ó, ponto final. Maria, vírgula, de pera. Então, o que você observa aqui? Gosto de maçã, Maria de pera. Então, aqui eu retirei o quê? O verbo gostar. Eu poderia falar, gosto de maçã, Maria gosta de pera. Não, aí você suprime, você faz a supressão, geralmente é um verbo, você vai retirar esse verbo aqui, e aí você coloca a vírgula para evitar ficar muito repetitivo. Por falar em gosto de maçã, e se aparecer lá na sua prova? Eu prefiro maçã do que pera ou prefiro maçã a pera? Prefiro maçã do que pera ou maçã a pera? Quando você se deparar com questão sobre concordância, você já sabe. É a concordância, o verbo precisa de concordar com o sujeito. Então, vou colocar aqui, ó. É a concordância do verbo com o sujeito em número e pessoa. Imagino que você já saiba isso daqui. É muito importante. É a concordância do sujeito com o verbo, do verbo com o sujeito em número e pessoa. Tem concordância? Questão de nível médio da Banca Selecom. Primeira coisa que você tem que fazer, identificar o verbo. A partir dali você vai identificar o sujeito. Esta questão já trouxe de uma maneira mais fácil, que pede. O verbo alterar encontra-se no plural por concordar com o sujeito. Então, se esse verbo está no plural, eu preciso de o quê? De um sujeito também no plural. Então, aqui todos estão no plural. O que eu tenho de fazer agora? Identificar o sujeito para ele. Qual a dica que eu deixo para você de concordância? Você vem, circula o verbo e faz a pergunta. Ok? Quem praticou a ação de alterar ou o quê? Aí nós vamos ler. As condições estruturais e econômicas são responsáveis pelas desigualdades entre os sexos, implicando situações que alteram. O que pratica o que pratica a ação de alterar as situações? Você observa que aqui eu tenho o quê? Um pronome relativo. O pronome relativo é aquele que se refere, que retoma o termo anterior. Situações que alteram. O que altera? Quem pratica a ação de alterar? No caso, o que? Então, situações. Então, aqui a gente já gabaritou. Letra D de doce é a resposta, porque estava muito fácil esta questão. Para a próxima, agora já começa a Selecom ser Selecom. Bem como ela não exige muito em ortografia, acentuação, concordância ela aperta bem. Vamos ver aqui, a concordância verbal apresenta-se correta em 1/3 dos cerca de 820 mil indígenas do país é criança. O verbo ser concorda com o sujeito constituído pela expressão partitiva 1/3 e substantivo no plural. O que disse aqui? Ele afirmou, ele não está perguntando nada. Pare o vídeo, resolva a questão e vamos ver se você vai conseguir gabaritá-la. Já resolveu? Então vamos dar sequência aqui. Quando fala aqui no enunciado 1/3, aí nós temos aqui 1/3 do cerca de 820 mil. Então, o verbo concorda com o sujeito constituído pela expressão partitiva, olha aqui. Aqui observa que é já confundi. 1/3 do cerca de 820 mil. Então, ela concorda com a expressão partitiva 1/3 e substantivo no plural. O que quer dizer isso aqui? Quando aparecer uma expressão partitiva seguida de substantivo no plural, o verbo pode concordar. Se eu disser aqui, eu tenho um exemplo aqui mais à frente, mas se eu disser assim, grande parte dos moradores, e agora? Saiu ou saíram? É isso que eu quero saber. Saiu ou saíram? Grande parte, aí o que quer dizer?
Então você observa. O que é essa expressão partitiva? Expressão partitiva ela indica que é uma parte de alguma coisa. Então, seguida de substantivo no plural, a regra é bem simples. Pode concordar com a expressão partitiva ficando no singular, então, grande parte saiu, ou eu posso dizer o quê? Os moradores saíram. Então, as duas são corretas. Aqui, se tivesse falado assim, em 1/3 dos cerca de 820 mil indígenas do país é criança ou são crianças. Eu poderia falar o quê? A maioria das pessoas são crianças. Por quê? Estará concordando com o substantivo no plural. A Selecom cobra muito esta regra, então memorize. Expressão partitiva seguida de substantivo no plural pode ficar no singular ou no plural. O jovem ia falar, aqui, ó, primeira coisa, tem concordância verbal, circule o verbo e faça a pergunta. Quem estava perto do local? O jovem e a família. Então aqui eu tenho o quê? Sujeito composto. Então você já anota aí, nem precisa porque você já sabe. Com o sujeito composto, o verbo vai para o plural. Então o jovem e a família, o correto seria o quê? Estavam. Mas agora vem a expressão mais de um. E agora, mais de um adolescente correu, mais de um significa que são dois, o que é? É o que a gente precisa de ver agora. Quando o sujeito é a expressão mais de um, acompanhada de um substantivo, olha o sujeito aqui, ó. Quem correu? Mais de um adolescente. Então, mais de um, acompanhado de um substantivo, o verbo fica no singular. Apareceu a expressão mais de um, verbo no singular. Lembre-se disso daqui. Ah, mas mais de um não são dois? Não, vai concordar com o número aqui, ó. Um correu para ficar num bom local. Então, aqui a concordância apresenta-se correta na letra B. Então, mais de um adolescente correu. Aí eu coloquei uns outros exemplos aqui, ó. Mais de um aluno se cumprimentaram. Mestre, mas você acabou de falar que se tem mais de um, o verbo está no singular. Falei mesmo. Mas, quando indicar o que aqui? Reciprocidade. Se indica reciprocidade é porque precisa de ter duas pessoas. Então, um cumprimentou o outro cumprimentou um. Então, a expressão mais de um quando indicar reciprocidade, verbo no plural. Ou então, quando ela for repetida. Mais de um aluno, mais de um professor, mais de uma pedagoga, 3 pessoas. Então, saíram, aí o verbo vai para o plural. Português seria excelente se fossem só as regras, né? Mas as exceções pegam muito. Primeiro aparece mais de um, ok, singular, mas aqui ainda, se indicar reciprocidade ou for repetido, plural. Discussões, primeira coisa, circule o verbo. O que não leva a lugar nenhum? Discussões. Sujeito no plural, você já sabe, o verbo precisa de estar no plural. Então, discussões levam. Já é 2 horas ou já são 2 horas? E agora, hein? Tem dúvida? E o que diz? Vamos ver? Aqui nós já temos a explicação para o caso do verbo ser quando está indicando horas. Quando indicam horas, o verbo ser, quando indica hora, o verbo ser concorda com a expressão numérica mais próxima. Então, 2 são, então. Já são 2 horas. Hoje são 19, não é isso? Hoje são 19, ok? Ou então, hoje é dia 19. Verbo ser indicando horas, o verbo vai concordar com a expressão numérica. Já são 2 e já é 1. E se eu dissesse bateu ou bateram, vou colocar não sei o que, 2 horas. E agora? O que vai ser então aqui? Ó? Bateram 2 horas. Por quê? Olha aqui de novo, os verbos dar, soar e bater, eles concordam com o número de hora quando não há o sujeito explícito. Vamos ver daqui a pouco. Bateram 2 horas, soaram 2 horas, deram 2 horas. E se eu colocar aqui agora o relógio
Bateu ou bateram 2 horas? O relógio bateu. Quem bateu o relógio? O sujeito no singular, verbo também no singular. Aí o examinador vem aqui e coloca: bateram 2 horas no relógio da igreja. Aí você fala assim: ah, mas apareceu o relógio. Não, isso aqui é uma disjunta adverbial. É o lugar onde bateu, ok? Então, se aparecer o sujeito aqui, vai concordar com ele, se não, vai concordar com o número de horas. Interessante. Vamos ver o que pede. A frase correta em relação à concordância verbal é: como regra geral, a concordância verbal ocorre entre o verbo e o sujeito da frase. Ok. A taxa de mortalidade caiu. Aí você já vai se lembrar do mestre Mário que caiu a taxa. Sujeito no singular, verbo também no singular. E agora? Eita, agora apareceu, hein? Nem eu, nem tu e nem ele estavam no lugar. Vamos deixar essa para depois. Jovens e adolescentes, melhor, pare o vídeo e resolva a questão. Quero ver gabaritar esta. Gabaritou? Deixe nos comentários. Errou? Errei por causa disso. Quero ver, hein? Jovens e adolescentes em situação de risco precisa de apoio. Aí você aqui já é mais fácil. Quem precisa de apoio? Jovens e adolescentes. Sujeito aqui no plural. Ah, mestre, mas isso daqui é um sujeito composto certinho. Observe aqui, ó, sujeito composto exige o verbo no plural. Precisam de apoio. Então, já descartei. A ajuda do corpo de bombeiros foram bem recebida. O que foi bem recebida? A ajuda. Ah, mas aqui tem bombeiros, isso aqui. Você tem de identificar o quê? O núcleo do sujeito. Então, a ajuda foi bem recebida. Muitos não refletem. Quem pratica a ação de refletir? Muitos, aqui no plural, o sujeito no plural, o verbo também no plural. Aí você já gabaritou a questão. Sem sofrimento com a letra A que está errada. Quando aparecerem nem ou e deram a ideia de exclusão, verbo no singular. Por exemplo, João ou José se casará, vou colocar aqui, ó, vai se casar, vamos mudar aqui, né? Porque senão já vai entrar questão de colocação pronominal, aí já é mais completo. Vai ou vão se casar com... Nossa, aqui ficou ruim, hein? Vou consertar aqui. Se casar com Maria. Só um deles vai praticar a ação de casar. Então, João ou Maria está indicando exclusão, então o verbo no singular. João ou José vão se classificar para as Olimpíadas. Aí os dois, aí sim, aí seria vão, ok? Apareceram as palavras nem ou indicando exclusão, verbo no singular. Nem eu, nem tu e nem ele estavam no lugar perto de cá. Está dando a ideia de exclusão. Agora, se a mesma ideia for comum a todos, aí irá para o plural. Então, mas aqui, esta questão, essa alternativa, ela é ambígua. O que você pode observar aqui? Que pode ser dar tanto a ideia de inclusão ou de exclusão. Nem eu, nem tu e nem ele estava, só um. Nenhum deles estava. Só que aqui entra uma outra regra também. Quando aparecerem os sujeitos aqui, olha aqui, eu, tu, ele, aparecer o sujeito aqui, o pronome de primeira pessoa, de segunda e de terceira, o verbo vai para o plural na primeira pessoa. Então, nem eu, nem tu e nem ele, se fosse no plural, seria o quê? Estávamos. Por quê? Eu falaria o quê? Nós estávamos. Então, não pode ser aqui estavam, não. Ah, mas se tivesse dando ideia de exclusão, aí seria estava. Só um. Mas aqui, olha aqui, é o mesmo caso. Ó, se eu disser assim, ó, eu, você e João foram? Não, se tem eu estou no meio, são várias pessoas, nós. Então, o quê? Nós fomos. Então, o correto aqui seria o quê? Estávamos. Então, por isso, descartei a alternativa A. A frase está correta quanto à concordância verbal. Em qual opção? Primeiro ponto. Identifique o verbo e faça a pergunta. Vamos ver aqui. Ó.
se situa, quem ou o que se situa em grupo considerado de risco? No Brasil, atualmente, 7,8% de adolescentes. Gente, tem aqui porcentagem, o verbo concorda com o numeral, então 7,8% situam-se. Agora, está acompanhado aqui de um substantivo no plural. Ok, vai concordar com o substantivo no plural. Se ele está no plural, situam-se também. Então, já vim, descartei a primeira alternativa. Ah, mestre, mas aqui seria o quê? 7,8% de adolescentes e jovens. Ok, não tem problema. Mesmo que fosse sujeito composto, exigiria um verbo no plural. Mesmo se fosse, aqui não é. Tendo em vista a qualidade de vida da população de antigamente, quantos cuidados não ter? Circule o verbo e faça a pergunta. Quem está praticando a ação não ter cuidado? As nossas bisavós. Então, as nossas bisavós, eu falaria o quê? Elas teriam algum cuidado. Gente, quando eu falo, identifique o verbo e faça a pergunta. Porque senão, se fosse aqui, por exemplo, quanto cuidado não teria. Aí você vai, sim, aqui o verbo está concordando com o sujeito que vem antes. Mentira. O sujeito pode vir depois, então. Quem não teria os cuidados? As avós. Então, as avós não teriam. Continuando. Dentre as pessoas mais saudáveis, as menos preocupadas, talvez não se encontre... já vou aqui, ó. Talvez não se encontre quem aqui, ó. Quem está praticando a ação de se encontrar? Talvez não se encontre quem. Então, aqui você vai observar o quê? Quem se encontra. Então, aqui o verbo está correto. Não se encontre quem não tenha comido alimentos industrializados na vida. Para não falar daquelas que não têm ideia do mal que causa. Quem não tem ideia, aquelas. Então, aqui, ó, sujeito no plural, verbo também no plural. Simples assim. Ok? Do mal que causam. E agora? Quem está praticando a ideia de causar? Aí a gente tem que voltar, olha aqui. Talvez não se encontre quem não tenha comido alimentos industrializados na vida, para não falar daquelas que não têm ideia do mal que causam. Então, poderia ser o quê? Daquelas que causam mal, ou então dos alimentos industrializados. Olha aqui, alimentos industrializados no plural. Então, não importa, você nem precisa de sofrer, não. Como um está no plural, o outro também, o verbo tem de estar no plural, ok? Então, isso aqui já facilita muito. Então, a alternativa C está correta. Modelos mais avançados, sofisticados e eficientes de aparelhos para exames na área médica, como costumava ser o tomógrafo, quando surgiu, o que está presente? Modelos. Aí o examinador vem aqui e coloca, olha onde está o verbo e olha onde está o sujeito. Aí você tem de ter muita atenção mesmo. Então, eu tenho aqui um verbo e aqui eu tenho o sujeito. O verbo tem de concordar com o sujeito. Modelos estão o quê? Presentes nos melhores hospitais. Modelos estão presentes. Simplifique assim. Então, aqui a alternativa C que está correta. Na frase, é maior o número de mulheres que não se exercitam, cerca de 51%, enquanto os homens é de 46%. Os homens, aí você achar que não deveria ser os homens são? Não. É maior o número das mulheres aqui, o número cerca de 51%, o número é de 43%. O verbo exercitar concorda com o substantivo mulheres. Ok. Cadê? Quem pratica a ação de exercitar? Mulheres. Agora vamos ver a concordância verbal. Não. Gente, se tem não, você vá lá e circule e coloque dentro de um quadrado. Onde está errado? Nem muito calor, nem muito sol fazem mal. Deixo aqui também. Já parou o vídeo? Resolveu a questão? Vai gabaritar ou não? Vamos ver se tem mais fáceis. Saúde e educação são assuntos em destaque. Ok, o que é assunto ou quais são os assuntos? Olha aqui, verbo no plural, o sujeito precisa de estar no plural. Sujeito composto exige o verbo no plural. Descarta a alternativa B, que eu preciso de uma que esteja errada. O diretor foi um dos que mais participou do evento. E agora?
Quando aparece a expressão, já vimos isso hoje, um dos que, aí o verbo pode estar no singular ou no plural. Participaram, melhor, ainda não vimos um dos que. Nós vimos foi outra questão lá que é muito cobrada também, mais de um. Então, um dos que mais participou, eu poderia falar também, ele foi um dos que mais participaram. A expressão um dos que, há uma certa divergência entre alguns gramáticos, mas para a maioria deles pode ser usado tanto no singular quanto no plural. A multidão invadiu o espaço de forma desordenada. Quem invadiu o espaço? A multidão, sujeito no singular. O verbo precisa de estar no singular. Então aqui também está correto, eu preciso dar errado. Pronto, gabaritei sem sofrer. Nem muito calor, nem muito sol faz bem. Acabamos de ver nem e nem. Eu falei, quando indica exclusão singular, mas se for inclusão, soma, olha aqui, nem muito calor, nem muito sol, ou seja, nem sol e nem calor. Os dois aqui não fazem bem à saúde. Aí você já sabe que nem muito calor e nem muito sol, então são os dois. Então aqui está dando uma ideia de adição, o verbo teria de estar no plural. Um verbo transitivo indireto é apresentado. Isso daqui já vem as questões sobre regência. Gente, se fala sobre regência, tem uma aula aqui no canal sobre transitividade verbal. Procure porque é muito importante. Primeira coisa, regência você tem que saber. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto é aquele que não vem acompanhado de preposição. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Então, nós temos de saber se eu preciso de quê? Onde pede um V, T, I. Outra maneira também. Aí você vai fazer a pergunta com o verbo transitivo indireto. Ele gosta de quê? Quando você faz a pergunta com de quê, de quem, em quem, a quem, para quem, aí eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Ele reverteu o quê? O jogo. Traga a frase para o seu cotidiano. Ontem o time tal reverteu o placar, reverteu o placar. Não pediu preposição. Verbo transitivo direto. Aí ele concluiu o quê? A tarefa, verbo transitivo direto. Dados preliminares sugerem, ele sugeriu o quê? Verbo transitivo direto. Que as consequências econômicas. Então aqui você, quando começar por uma conjunção integrante, a banca não vai cobrar isso. E você pode observar o quê? Questão de nível superior. Sempre nas nossas aulas terão também questões de nível superior. Então, ele sugere o quê? Verbo transitivo direto. Elas afetaram o quê? A vida das pessoas. Verbo transitivo direto. Em todos os países, as mulheres representaram apenas o quê? As mulheres representaram o quê? 27,5%. Descarto. Por último, o relatório ele apela para que verbo transitivo indireto. Você nem precisava de sofrer. Por quê? Para é uma preposição. Aí você já sabe, verbo transitivo indireto é aquele verbo que vem acompanhado de preposição. Então aqui já vim, gabaritei a questão. Que incorporam o quê? Práticas, aqui é verbo transitivo direto, mas lá pediu um verbo transitivo indireto, um VTI. No fragmento, vamos ver o que pede. A crase deve ser empregada por esta mesma regra em. Então já achei a crase aqui, nem vamos ler tudo. Olha aqui, que se interessa. Quem interessa a alguém, não é isso? As eleições interessam às elites. Então, verbo transitivo indireto. Interessa a alguém, mas o a de às elites. Então, deu as aqui. E agora? Interessa aos atos. Eu sempre utilizo atos. Então, a crase aqui está correta. Agora, o que você tem de observar? Que é a mesma regra. De repente, a crase esteja correta, mas eu preciso dela ser empregada pela mesma regra. As reformas econômicas... palavra no masculino eu já sei. Não tem crase, já descarto. Será que tem alguma que tenha verbo aqui também?
Disposta a aceitar as imposições. Verbo aqui. Já venho e descarto. Ele aceitou o quê? As imposições. Com verbo transitivo direto eu não uso crase. E agora? A justiça brasileira adota uma legislação à moda brasileira. Tem de ter crase. Quem obedece, obedece a alguém. As duas têm. Então, questão anulada, certo? Não. Questão do ano 2021. Fique atento. Então, tem que ser pela mesma regra. Então, ali eu observo que o termo anterior exigiu a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém, mas o a de constituição. Então, por isso que aqui vai ter crase. É o mesmo caso de interessa o a, mas o as de as elites. Então, o quê? Por que tem crase? Aqui eu tenho a palavra anterior exige a preposição a, mas o artigo definido feminino as. O verbo anterior exige a preposição a, mas o artigo definido feminino a. Então a alternativa D está correta. Aqui tem crase também, sim. Então aqui mas não é pelo mesmo motivo. Aqui o examinador pegou pesado. Olhos de Lins, leiam com muita atenção. Por exemplo, e se fosse legislação a mineira, tem a frase famosa, tutu a mineira tem crase ou não? Tutu a mineira tem crase, por quê? Porque está subentendida a palavra moda, tutu a moda mineira, então tem crase.